Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de vídeos nos quais pássaros são vistos imóveis no ar. Então, recentemente diversos vídeos virais foram publicados mostrando pássaros parados no ar livre, muitas vezes imóveis. E os usuários então sugerem que isso pode ser consequência do 5G, pode ser uma anomalia gravitacional, pode ser uma falha no espaço-tempo ou pode ser indícios que vivemos em simulações de computador. Um exemplo disso está aqui nesse artigo da Chave dos Mistérios Ocultos. Foi esse vídeo que me motivou a fazer esse vídeo aqui. E então filmam um pássaro morto imóvel no ar sobre uma rua. É uma falha da Matrix? A matéria aqui pergunta. E aí aqui ela descreve todo o evento e sugere aqui que isso poderia ser um pássaro preso num fio de nylon, por causa de uma tradição judaica que envolve demarcar um lugar com fio de nylon. Mas aí nós temos uma entrevista com uma pessoa que diz que não havia nenhuma demarcação do tipo na região e que essas demarcações não são feitas com fio de nylon, então, portanto, a explicação de que o pássaro estaria preso por um fio não faria sentido, então o pássaro estaria assim levitando, de acordo com essa matéria aqui. No vídeo de hoje a gente vai entender qual é a provável explicação para vídeos do tipo. Esse vai ser um vídeo que a gente vai ter que usar a navalha de Ockham para chegar numa conclusão, porque uma análise mais aprofundada dependeria de ir no local e fazer o teste no pássaro. Infelizmente a gente não tem como fazer isso, porém a gente vai ver que tem evidência suficiente para chegar numa conclusão bem provável do que pode ter acontecido. Então a gente começa se perguntando quantos e quais são os vídeos que mostram esse fenômeno. Eu localizei ao todo 4 vídeos que trazem o fenômeno e não trazem maiores explicações a respeito do que está acontecendo. O primeiro deles é o vídeo que eu mostrei na sessão anterior. Você encontra ele lá na Chave dos Mistérios Ocultos, mas você também encontra aqui. Foi postado pela Glacier Media Group. Aqui você tem então o vídeo do pássaro. Eu não vou tocar muito o trecho do vídeo, porque tem a questão de direito autoral, mas basicamente ele mostra em vários ângulos aqui o pássaro parado no ar e sugere que não tem nenhuma linha visível na imagem. Então o pássaro é visto parado no ar desse jeito aqui. Em seguida, eu tenho um segundo vídeo que foi registrado no Novo México em fevereiro de 2020. Esse aqui é de fevereiro de 2023, em que um pássaro é visto no meio do ar, ainda movendo no México. Ele não mexe as asas, porém ele é visto em posição de voo, digamos assim. Desse jeito que vocês viram aqui na imagem, portanto, outro mistério. O terceiro vídeo foi filmado na Colômbia em julho de 2020, encontra-se nesse link aqui, e mostra um pássaro branco também preso no ar, parado. Essa postagem aqui está no Instagram, corresponde a um pombo, conforme está descrito aqui. Ele está perto de uma antena 4G e você pode ver aqui então a cena do pombo no ar. Em seguida nós temos o nosso quarto vídeo, que foi publicado no Reddit em janeiro de 2022, num Reddit a respeito de falha na Matrix, e traz um pássaro voando parado, conforme você pode ver aqui. O pássaro simplesmente voa parado no meio da neblina. Vamos falar então primeiro a respeito desse quarto vídeo, que esse quarto vídeo tem uma explicação muito mais simples, que não requer navalha de Ockham, que não é a mesma explicação dos outros 3 vídeos. Esse quarto vídeo é diferente dos demais porque mostra o pássaro vivo e se mexendo no ar, enquanto não sai do lugar. Os outros não. Os outros o pássaro está parado, mas ele não se mexe. Entretanto, a gente pode explicar muito facilmente essa observação considerando um tipo de comportamento chamado hovering flight. Você pode ler sobre ele aqui no portal da Stanford. É descrito que alguns pássaros, como alguns tipos de falcões, têm esse hábito de flutuar no ar sem mudar de posição, voando na mesma velocidade no vento, uma velocidade de mesmo módulo, mas de sentido oposto. Então se o vento está para cá a x metros por segundo, o pássaro está voando para cá a x metros por segundo também. Então como resultado, a resultante aí é 0 e o pássaro então ficaria parado no ar. A gente tem um vídeo aqui que mostra esse comportamento. O pássaro voa e depois para no ar, conforme você pode checar aqui. Então ele voa um pouquinho, depois ele para e ele fica mais uma vez flutuando no ar, digamos assim, parado, do mesmo jeito que no quarto vídeo supostamente seria uma falha na Matrix. Então nesse caso aqui está resolvido, é simplesmente esse comportamento, não tem mistério nenhum. Os próximos eventos, os próximos vídeos, aqueles 3 que eu mostrei mais cedo, são um pouquinho mais complicados da gente analisar. Para isso a gente vai ter que recorrer à navalha de Ockham. A gente é confrontado então com inúmeras hipóteses que explicam com sucesso aqueles 3 vídeos. Só que essas hipóteses elas não são iguais, elas não são todas igualmente prováveis
seria a hipótese correta, porque elas requerem um número diferente de premissas. Então, vamos pegar as hipóteses que o pessoal da internet colocou. Os pássaros estão parados no ar porque a gente vive numa simulação, numa matrix, e essa matrix apresenta falha. Ou os pássaros estão parados no ar porque teve uma falha no campo gravitacional que fez com que eles levitassem. Ou os pássaros estão parados no ar porque o 5G faz levitação e negação da gravidade. Perceba que essas hipóteses aqui explicam com sucesso o fenômeno, beleza, só que elas requerem uma quantidade muito grande de premissas. E além disso, essas premissas são premissas que envolvem a comprovação de fenômenos que nós nunca observamos. Nós não temos provas de que nós vivemos numa simulação. Nós não temos provas de que o campo gravitacional pode falhar desse jeito. Nós não temos provas de que o 5G pode produzir levitação e negação da gravidade. Então todas essas premissas requerem coisas muito pesadas, requerem comprovações que são praticamente revoluções científicas nesse sentido. A gente pode ainda formular duas explicações que são mais mundanas e requerem premissas também, mas requerem menos premissas e não requerem nenhum tipo de fenômeno inédito. A explicação D é que os pássaros estão parados no ar porque eles foram mortos e depois foram colocados ali no ar usando linhas bastante finas para uma brincadeira, para filmar. Isso é uma explicação mundana, não envolve nada paranormal, mas requer mais premissas do que a última explicação, que é a de que os pássaros estão parados no ar porque eles se enroscaram sozinhos em linhas de pipas que já estavam presas ali nos postes, nas proximidades, na região, e são finas o bastante para não aparecerem nos vídeos. A navalha de Ockham é um princípio investigativo que nos diz que quando nós sermos confrontados com múltiplas hipóteses que explicam o mesmo fenômeno, escolhermos a que envolve menos premissas. A hipótese A, B e C e outras hipóteses paranormais requerem muitas premissas. A hipótese D também requer algumas premissas, por exemplo, de que alguém teve a paciência de matar um pássaro, a coragem de fazer isso também, e depois pendurar o pássaro lá em cima e filmar. Portanto, a hipótese E é a hipótese que requer menos premissas até agora. A hipótese de que não, tinha uma linha de pipa que estava enroscada ali no poste, afinal de contas as pessoas soltam pipa e pipa enrosca em lugares. Essa linha é branca ou translúcida e é fina, os pássaros enroscam nela, o vídeo não tem tanta resolução, portanto a linha não aparece quando o vídeo é filmado. De acordo com a navalha de Ockham, a gente tem que escolher a hipótese E e a gente tem que ficar com ela até que surjam novos fatos que não possam ser explicados por ela. Como assim? Um exemplo é você pegar um bambu e passar em volta do pássaro, mostrando, olha só, não tem linha nenhuma aqui. Eu passei em toda a esfera ao redor do pássaro e o pássaro continua imóvel no ar. Pronto, achamos um fato que contraria a hipótese que nós estamos adotando. Até o momento ninguém fez isso. Portanto, até o momento a hipótese E fica como a hipótese válida. Você pode optar por escolher a hipótese que você quiser, tá? Você pode ficar com a hipótese A, B, C ou D, ou você pode inventar uma outra hipótese. Porém, a navalha de Ockham vai dizer pra gente que a gente tem que manter a hipótese E, que é a hipótese mais simples, que até o momento não foi desqualificada. Mas eu não vou dizer só a hipótese, eu vou também mostrar algumas evidências para você de que essa hipótese está correta. Então eu peguei o vídeo lá do pássaro, aquele primeiro, que é o que tem melhor resolução, eu tentei estabilizar na internet e a gente verifica que o pássaro balança no ar, como se fosse pela ação do vento. Para isso eu tenho que colocar mais no finalzinho, nesse trecho aqui. Eu vou tentar reduzir um pouquinho a velocidade, não sei se vai dar certo, vamos colocar um pouco mais lento. E aqui você pode ver que o pássaro se mexe, olha só. O pássaro muda de lugar, isso não é do movimento da câmera, isso é do movimento do pássaro. O pássaro está no ar, aparentemente parado, mas ele está sofrendo a ação do movimento. Está virando para lá e para cá, no sentido dessa setinha que eu coloquei aqui. Isso indica, mais uma vez, que ele está sofrendo a ação do vento e que ele está balançando preso por alguma coisa, por exemplo, um pequeno fio. A outra coisa que a gente pode fazer é se perguntar como que um pássaro preso numa linha de pipa se parece. Porque, conforme a gente pode ver aqui, as linhas de pipa realmente são brancas ou até translúcidas e fazem com que a visualização da linha de pipa no nível do solo, numa imagem em resolução já reduzida, como é o caso disso aqui, seja bem difícil. Aqui a gente tem a foto de uma linha de pipa, é uma linha branca, conforme você pode checar aqui. Isso aqui é um site específico a respeito de pipa. E aqui eu tenho algumas imagens de pipas e eu desafio você a me dizer quantas linhas de pipa você enxerga aqui. Talvez uma, duas. Eu enxergo uma aqui, outra aqui. Se você der bastante zoom na imagem, que é boa resolução, você até vai ver. Mas a gente tem bem mais pipas que essa. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pipas aqui. Você não vê 8 linhas. Portanto, as linhas são bem sutis quando você considera uma imagem. E a questão é que nós temos casos em que pássaros são presos em linhas de pipa e a linha de pipa não é visível. A gente pode começar com um caso de 7 de fevereiro de 2023, em que é descrito aqui que a polícia salvou um pássaro preso em uma linha de pipa. Tá aqui. Aqui está o pássaro preso na linha de pipa.
Você está vendo a linha de pipa? Não, mas o pássaro, conforme a notícia indica, está preso numa linha de pipa. Essa notícia não tem nada de misterioso, não é pássaro flutuando no ar. É pássaro preso em linha de pipa, é resgatado pela polícia. Felizmente aqui você não consegue dar mais zoom na imagem para ver, mas é um exemplo de imagem de baixa resolução. Ah, mas tem baixa resolução, é injusto porque não dá para ver muita coisa. Sabe o que mais tem baixa resolução? Esse vídeo aqui feito no México. Esse vídeo aqui tem baixíssima resolução, também não dá para ver muita coisa, não dá nem para ver o fio do poste direito. Portanto, é uma comparação justa. Sim, é perfeitamente possível que o pássaro esteja preso numa linha de pipa. Também é o caso de um pombo que ficou preso numa linha de pipa que, por sua vez, estava enroscada no fio elétrico. Está aqui a imagem. Na imagem, a gente vê claramente o fio elétrico, que é esse aqui, mas eu não vejo linha de pipa nenhuma. Aliás, eu nem vejo como que esse pássaro poderia estar preso no fio elétrico, porque ele está com as asas para cima, como se fosse uma posição de voo mesmo, que é exatamente o que a gente vê nesse segundo vídeo aqui, que mostra lá o corvo com as asas para cima. Então, mais uma vez, está aqui um caso em que um pássaro é preso numa linha de pipa e a linha de pipa não é visível. Um outro caso, e esse é bastante curioso, foi filmado na Malásia. Mais uma vez foi noticiado que o pássaro estava preso numa linha de pipa e o pássaro, inclusive, parecia flutuar conforme as pessoas tentavam tirar o pássaro de lá. Infelizmente, aqui a resolução está muito ruim, mas isso não é a resolução padrão do vídeo. O vídeo fica em 1080 pixels, conforme acabou de ficar. E aqui então você pode ver o pássaro suspenso no ar, preso em uma linha de pipa. Perceba que ele até levita aqui, conforme cutucam a linha, desse jeito aqui. Mais uma vez, você não enxerga a linha e o pássaro parece estar flutuando no ar. Uma situação parecida, porém com um pássaro vivo, então o pássaro se mexe, ao contrário dessas aqui, mostra uma águia presa numa linha de pipa. É esse vídeo aqui. Eu vou tentar avançar para a parte em que você consegue ver a águia, mas você não consegue ver linha de pipa nenhuma, mais uma vez. Então assim, a gente pode concluir que dos 4 vídeos analisados, um mostra apenas um comportamento natural que algumas espécies de pássaros fazem, que é voar na mesma velocidade do vento, mas no sentido oposto, portanto fica ali planando. Já os outros 3 podem ser explicados por uma miríade de hipóteses. E aí você pode inventar que é falha na Matrix, pode inventar que é 5G, pode inventar que é alteração gravitacional. Mas a questão é que a Navalha de Ockham diz que a gente tem que primeiro preferir a hipótese que requer menos premissas. Qual que é essa hipótese? A hipótese que havia uma linha de pipa ali, a linha de pipa é fina e translúcida ou branca o suficiente para não aparecer na imagem, para misturar com o fundo da imagem. Então, quando o filme é feito, dá a impressão de que o pássaro está levitando. Essa hipótese, como eu já disse, requer menos premissas e ela permanece até que surja um fato que desqualifica essa hipótese. Por exemplo, eu passei a mão em volta do pássaro e ele continua suspenso no ar. Aí, peraí, não deve ser uma linha de pipa. Aí a gente tem que introduzir novas hipóteses, que aí sim requerem mais premissas, porque a hipótese original, que queria menos premissas, não serviu. Essa hipótese não é somente uma hipótese, ela é favorecida pelo fato que eu mostrei aqui no vídeo estabilizado, em que o pássaro parece estar se movendo no ar, como se ele estivesse suspenso por algo, como se fosse uma roupa no varal, por exemplo, sofrendo a ação do vento, e também pelos vários vídeos de pássaros que eu já mostrei para vocês agora, presos em linhas de pipa, que estão disponíveis na internet, nos quais a linha de pipa não é visível. Valeu por você que assistiu o vídeo, em breve a gente se vê, falou!